Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso PHP orientado a objetos. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos trabalhar com o input post e o input get, para a gente gerenciar e manipular dados de formulários através de arrays ou de links também. É importante e fundamental que você tenha entendido a aula de arrays e que domine aí arrays. Como eu falei, nós vamos trabalhar muito com arrays. Bom, eu tenho aqui a nossa página criada, a página 20, input post get, com a estrutura em HTML5 e um formulário simples aqui. Além de um link aqui também. Eu falei, isso é um curso prático de PHP, eu não vou entrar em detalhes em HTML, até mesmo porque eu tenho aí um curso de Web Design Responsivo, gratuito aí, onde tem aulas aí falando especificamente de formulário. É fundamental que você domine e entenda formulários, pois dificilmente você vai desenvolver um sistema onde você não tenha que receber dados de usuários, cadastrar dados de usuários em banco de dados, enfim, utilizar formulários. É muito difícil um sistema que não tenha formulários. Então vamos direto ao que interessa. Eu vou aqui abrir uma tag PHP, você poderia abrir lá no topo, mas eu vou abrir aqui onde eu costumo abrir, para a gente trabalhar aqui com os dados deste formulário aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável aqui chamada dados, que vai receber um filter input. E primeira coisa aqui, eu vou receber os dados do meu formulário no formato de input array. Vou selecionar a segunda opção aqui. O primeiro meu aqui é o tipo, vai ser o input. Eu tenho aqui input get, input post, além de outros inputs. Eu vou pegar então o input post. Na minha segunda opção, o tipo de filtro, eu vou colocar um filter default, porque meu formulário vai receber dados de tipos diferentes. Mas caso você tiver um formulário que trabalha apenas com números inteiros ou apenas com e-mails, enfim, algum filtro que seja específico, você pode utilizar aquele filter validate aqui também. A gente já viu como funciona aí. E aqui abaixo eu vou colocar um vardamp em dados aí para me ver o que está acontecendo. E está ali o nosso debug como null. Se eu clicar aqui, por exemplo, em cadastrar agora, perceba que apareceu ali para mim um array e nele enviar. Esses outros dois campos não apareceu nada. O nosso campo de formulário, para que ele seja identificado, para que a gente possa trabalhar aí com os índices dele, ele tem que ser identificado pelo name. Então neste primeiro campo aqui de formulário, eu vou colocar aqui o name como nome. E neste segundo aqui eu vou colocar o name como e-mail. Ctrl S aqui para salvar. Agora se eu clicar aqui em cadastrar, perceba que foi criado ali os meus índices, nome e e-mail, definido aqui pelo name no formulário. Então se tivesse aqui vários campos, não importa quantos campos tivesse, eu pegaria todos os campos através de uma única variável no formato de array. Então eu poderia então a partir daí trabalhar da forma que eu achasse mais necessário. Então vou colocar aqui um exemplo real, digamos que eu esteja recebendo esse formulário com vários dados aí de um cadastro mesmo, real. E aqui eu vou fazer algumas verificações primeiro para a gente validar em nosso sistema. Primeiro, se eu vou colocar aqui se existir a nossa variável dados, se existir dados e o nosso caso ali, eu vou colocar se não estiver vazio o nosso dados do índice enviar, então eu posso fazer aqui algumas validações. Nesse caso eu vou simplesmente colocar aqui um echo cadastro realizado com sucesso. Só para exemplificar aqui, digamos que preenchi os dados e foi clicado ali no botão enviar. Então ele vai fazer o cadastro aí para mim. Dou um Ctrl S aqui para salvar. Perceba que ele exibiu ali para mim a mensagem porque existe aqui os dados. Mas se eu chegar aqui na minha URL, por exemplo, colocar aqui um Enter, ou seja, não existe nenhum dados, então a mensagem não vai ser exibida. E claro, eu posso continuar realizando outras validações. Por exemplo, vou colocar aqui dentro um outro if e verificar se array, se no array existe campos vazios. Qual array? O meu dados. Se existir campos vazios, uma mensagem. Todos os campos são obrigatórios. Ctrl S aqui para salvar. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele exibiu ali a mensagem, todos os campos são obrigatórios, mas exibiu a outra também. Esse eco aqui, claramente eu vou tirar aqui, Ctrl X, e vou deixar aqui abaixo do nosso if. Ele vai ser um else aqui do nosso if. Então se existir campos em brancos, ele vai pedir para que sejam preenchidos e só vai passar se preencher os campos. Ctrl S para salvar, sumiu ali. Então ele não aceita se eu preencher aqui só no primeiro campo, vou colocar aqui A. Ele também não aceita, mas se eu preencho o A, o campo A e o campo B e clico em cadastrar, então o cadastro foi realizado. Então fiz aqui uma primeira validação. Perceba que eu tenho aqui um campo enviar, mas eu não quero que esse campo
seja mandado aí para o banco de dados, nem seja exibido. Então eu posso tratar isso também. Em qualquer lugar, lá em cima, aqui embaixo, tá? Você pode vir diretamente, eu vou colocar aqui abaixo dos dados, um set. Ou seja, a gente já viu para que ele serve. Vou fazer o que nele? Vou remover os nossos dados, qual índice enviar. Se existisse mais campos, bastaria colocá-los aqui. Ctrl S para salvar e perceba que removi ali. E você pode também continuar simulando outras validações reais. Por exemplo, primeiro, eu verifiquei campos em blancos. Você poderia verificar campos específicos. If, sDados, nome do campo, tá? Se ele está vazio ou não. Utilizando aí o empty, mas digamos que todos os meus campos estão obrigatórios. Por isso eu utilizei aqui o inArray. E posso realizar outras validações com tranquilidade. Eu vou aqui, acima do meu if aqui, poderia ser lá em cima também. Vou colocar aqui o meu include. E vou incluir aqui aquele arquivo nosso 19 filtros, lá tem uma função para validar e-mail, que a gente já deixou feito. Então aqui eu posso então criar um else if e chamar a minha função lá, então validar e-mail, e aqui no meu parâmetro eu coloco o meu dados, o índice e-mail. E aqui eu coloco uma mensagem. Vou colocar aqui apenas e-mail inválido. Ctrl S para salvar. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele limpou os dados ali para mim. Se eu clicar em cadastrar novamente, perceba que nada está acontecendo. E agora se eu clicar aqui em cadastrar, você vê que ele limpou ali os dados para mim, mesmo eles estando aqui preenchido. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom pessoal, eu não posso colocar aqui o inset aqui em cima, certo? Eu falei anteriormente que poderia colocar aqui no topo, mas eu validei aqui antes que ele só vai entrar nessa parte aqui se o nosso dados enviar não estiver vazio, certo? Se eu clicar lá, no entanto, como eu removi aqui na linha de cima, logicamente não vai funcionar. A gente tem que ter atenção nessa lógica aí, faltou a minha aqui. Então, eu vou remover aqui abaixo do primeiro if ali. Então, coloquei aqui abaixo o nosso dados enviar. Ou seja, primeiro, ele não tem que estar vazio para a gente entrar aqui nas nossas validações, correto? Dou aqui um Ctrl S para salvar. Apareceu aqui a mensagem válido. Todos os campos são obrigatórios. Essa mensagem válida está lá no nosso arquivo filtros. Você vai lá e comenta, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto. Não tem necessidade, é só exemplo mesmo. Mas você vai lá no nosso arquivo filtros, aquela parte lá que a gente está dando eco, remove ela, tá? Então, os meus campos não podem estar vazios. Se eu colocar aqui o A e o B, clicar em cadastrar, ele passou aqui, ele não validou o nosso e-mail. E aqui na nossa função validar e-mail, a gente tem que colocar então que é o contrário. Ele está passando ali, você vai então aqui colocar a função ao contrário. Se não existir então o nosso validar e-mail, seja no dados, então e-mail inválido, porque tem que existir, certo? Ctrl S aqui para salvar. Então apareceu lá e-mail inválido. Então, agora eu tenho que colocar o e-mail correto. E os campos têm que estarem preenchidos. Com cadastrar. E passou ali para mim, cadastro realizado com sucesso. Seguindo essa lógica, veja que eu validei aqui os campos. Todos os campos são obrigatórios. Validei aqui o e-mail. Crie outros campos e valide outros tipos de dados. Por exemplo, crie um campo chamado CPF ou CEP. E nesse campo só são permitidos números. Crie ou use aquela função que a gente criou ali na aula anterior para validar também, e vá criando funções para validar em campos de formulários, para que você pratique aí e aprenda com uma maior facilidade. Bom, descendo aqui a barra de rolagem, perceba que eu tenho aqui um link simples aqui. A gente pegou aqui os dados de formulário, mas a gente poderia também pegar dados de um URL. Só para você lembrar, eu utilizei aqui o input post, mas você pode utilizar o input get também. A diferença é que os dados vão vir, deixa eu colocar aqui input get, Ctrl S para salvar no input get. Só que quando você coloca aqui o input get, você tem que vir aqui, logicamente, no nosso método que está post e coloca aqui get. Ctrl S aqui para salvar. Agora se eu clicar aqui em cadastrar, perceba que ele recebe ali na URL. Ali estão os dados ali, name e tal, como é o padrão aí. Então veja que ele recebeu também como string os valores aí dentro de um array. Então você pode utilizar o método get e o método post. Eu claramente em dados de formulário, ainda mais em dados sigilosos, eu utilizo aí o método post. Mas tem o método get também. Você pode realizar essas validações também utilizando os dois tipos de método, conforme você achar necessário. Então vou dar um Ctrl Z aqui, somente para você saber que é possível. Ctrl S aqui. Deixa eu apagar isso aqui da minha URL. E tá aí. Bom, voltando aqui, como eu havia falado, a gente tem aqui uma URL simples. E eu posso pegar dados dessa URL também. Deixa eu criar aqui abaixo do nosso último if ali. Eu vou criar aqui uma variável chamada ação. Por exemplo, poderia ser outra coisa, mas vai ser ação. E nela eu vou utilizar aqui um filter input. Aqui eu tenho alguns tipos e vou utilizar essa segunda opção aqui.
Na minha primeira aqui eu vou colocar o tipo que eu quero. Eu vou então pegar por input get. Na minha segunda opção eu vou colocar aqui a variável. No meu caso eu vou colocar aqui o que eu quero pegar. E vou colocar aqui ação. Então eu vou pegar aqui o que vem depois de ação. Neste caso está escrito apagar ali. E no meu último aqui o tipo de filtro. Então eu vou colocar o filter default. Como eu falei, se fosse um número inteiro, se você estiver pegando aí, por exemplo, a paginação de resultado, então você usa aí o filter validate int. Pra você ter certeza que é um número inteiro. Deixa eu dar um var dump nela também, para a gente ver aí o que vem dela, né? Ação. Ctrl S aqui para salvar. Perceba que está debugando aqui, ele está null, certo? Mas se eu clicar aqui no meu link, apagar, digamos que eu tivesse aqui alguns links, apagar, editar, ativar, e é importante que você faça esses outros testes depois, tá? Vou clicar aqui em apagar, percebo que na URL ali para mim, por estar no método get, ele aparece ali para mim, então tem ele a ação igual, e ele pegou para mim o apagar. Porque através do input get aqui, ou seja, eu estou utilizando a ação, ele pegou apagar. Se fosse qualquer outro nome aqui, ação igual editar, Ctrl S aqui para salvar. Se eu clicasse aqui no link de novo, olha lá, ele muda para mim. Ctrl Z aqui para voltar. E aqui, por exemplo, digamos que eu quero pegar o ID ali. Então, em vez de colocar ação, eu coloco ID aqui. Ctrl S para salvar. Ao clicar aqui no link, ele já até tinha aparecido ali para mim. Então tá lá. Então desta forma você pega os dados, a maioria das vezes é desses formatos que a gente utiliza. Então aqui no meu variável ação, se eu pegar ali no meu ação, que poderia modificar, neste caso é apagar, mas poderia ser editar, ativar, etc. Eu poderia então criar uma nova variável chamada id, e nela eu pegaria o id, também realizaria alguma ação. Mas para esse caso aqui, nessa ação, fica como tarefa aí, crie um if ou consuite, então seja, caso a ação seja igual a apagar, você define aqui então, coloca uma mensagem, tópico apagado com sucesso, ou post apagado com sucesso. Caso seja editar, você coloca a mensagem, post editado com sucesso. Crie mais um if para caso seja ativar, post ativado com sucesso, e caso nenhuma ação seja feita, coloque aí ação inválida. Isso serve aí para você praticar, tá? E treine muito este tipo de conceito aqui, receber dados dos formulários, utilizando o filtro input array, com os dois tipos de método, input post e input get. E pratique bastante os links aí. Eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.